Olá, NETaluno. Aqui é o professor Sérgio. Continuamos nosso curso de Fundamentos de Sociologia para o Direito. Tivemos uma aula antes com fundamentos, que se não assistiu está convidado para ver. Esse nosso bloco traz consigo fundamentos, características centrais, traz também história da sociologia e da sociologia do direito e como fazer pesquisa social. Nesse momento, vamos trabalhar juntos com a ligação da sociologia do direito com o restante da ciência do direito. Escolhi algumas áreas. Vou começar por áreas que normalmente, NETaluno, no comecinho do curso, você não imagina que tem uma ligação tão direta com o pensamento sociológico. Vamos examinar juntos agora, na tela. Aqui nós temos um fragmento do Código Tributário Nacional, no que se refere ao IPTU. NETaluno, o IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano. Se na área urbana você tem um imóvel, sua família tem um imóvel, alguém próximo tem um imóvel, precisa pagar esse imposto periodicamente. E o que acontece? Esse imposto tem um caráter muito interessante. Vamos passar pelo caput do artigo 32. Vamos examinar o parágrafo 1º dele. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal. Volta para mim. A diferença entre área urbana e área rural é essencial para o pensamento sociológico. Nós trabalhamos com uma dinâmica social própria nas cidades, uma dinâmica social própria na área rural. Quais são os aspectos diferentes? Quando você tem uma cidade, você presume que todas as suas relações socioeconômicas estejam dentro do perímetro. O que acontece normalmente no imaginário coletivo rural? Você tem parte das relações em uma cidade, parte em uma segunda, parte em uma terceira. É muito mais comum ter esse caráter mais fragmentado. Então nós já começamos por isso. Quando ler uma lei municipal para entender o que é zona urbana, você estará diante de um aspecto sociológico da legislação. Vamos continuar? Na tela. Observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em, pelo menos, 2 dos incisos seguintes. Olha aí os incisos, NETaluno. Meio fio ou calçamento com canalização de água, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública, haver uma escola de educação básica, haver um posto de saúde, a no máximo 3 quilômetros. Volta para mim. Veja, NETaluno, que quem lida com direito tributário tem que acompanhar as políticas públicas. Quando vem um candidato a prefeito, o tributarista se preocupa. Olha, vai fazer obras novas no bairro de determinados clientes que eu tenho. O que eu precisarei informar para esses clientes que muda no valor do seu imóvel? De repente, você tem um novo shopping center perto de sua casa, procura um tributarista e ele diz, sua casa é a mesma, não teve alterações. Mas reformaram a iluminação pública, criaram novos pontos de ônibus devido a um empreendimento comercial grande, o shopping center. Então, entender direito é entender a dinâmica social, é entender as relações entre pessoas em um certo contexto social. Então, mesmo uma lei que envolve uma área do direito, que normalmente não tem audiências com testemunhas, não tem contato com mais pessoas, como é o direito tributário, para a advocacia tributária, ainda ela depende de uma análise sociológica. Vamos ver mais um pouco? Na tela. A lei municipal pode considerar urbanas áreas urbanizáveis. Ainda não foi urbanizado, NETaluno, mas pelo que pode ser feito ali. Ou de expansão urbana, constante de loteamentos aprovados por órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria, ao comércio. Volta para mim. Veja, NETaluno, como falar em direito tributário é falar também no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico de um determinado lugar. Como uma reforma tributária interage com isso? Como uma mudança na fiscalização de impostos interage com isso? É fundamental para poder entender sociologicamente o direito tributário. Mas agora vamos lidar com questões pontuais. Há debates dentro do direito tributário que, sem um olhar das ciências sociais, não se consegue amadurecer. Na tela. Esse olhar está presente quando se vai falar
na imunidade de templos para pagar tributos. Essa imunidade vai abranger quando uma determinada igreja compra uma rede de comunicação, uma gráfica, uma editora, visando ao lucro. Vamos examinar caso a caso, o que é típico do pensamento sociológico. Até que ponto isso pode ferir a liberdade de crença? Teria que ser essa fiscalização por igual. Relação com função social da propriedade. Seria mais importante fiscalizar o não pagamento de impostos a partir de propriedades improdutivas? Isso depende de um determinado viés político, às vezes. Isso depende de um planejamento do Estado, do que se quer para a distribuição mais próxima da riqueza social. Há um fator que eu incluo aqui como curiosidade, né, aluno? Telefone. Volta para mim. Mas, aluno, dependendo da sua idade, talvez isso pareça bizarro, o que eu vou lhe dizer agora. Mas não faz muito tempo, não faz muitos anos, telefone era patrimônio. Telefone era riqueza, estando na declaração de imposto de renda. Você descrevia ali quantas linhas tinha. Hoje, com a vulgarização da telefonia celular, não faz o menor sentido algo assim. Então, veja que interessante. Durante alguns anos, já não se declarava mais a linha telefônica no imposto de renda, mas ninguém parava para se preocupar com isso. Foi uma mudança tecnológica tão rápida que o direito tributário não conseguiu acompanhar. Ele mudou depois sem debate, sem preocupação doutrinária. Simplesmente mudou, a reboque do que mudava na sociedade. Vamos ver mais um caso? Na tela. Como tributar, né, aluno, serviços por streaming? Como tributar o YouTube, a Netflix, sendo plataformas internacionais? Como lidar com serviços online em geral? É um grande mistério para o direito tributário que não tem lei que resolva. Pode vir a lei que for. A tecnologia cria novas ferramentas o tempo todo. Volta para mim. Assim, né, aluno, nós temos que ter em mente que o imposto que eu for pagar, a contribuição de melhoria, a taxa, os elementos centrais do direito tributário, tributáveis, dependem de certo padrão socioeconômico em determinado contexto social. Por mais que seja uma lei federal, sua aplicabilidade não será igual em todo tempo e lugar. Vamos para uma outra área que não se espera normalmente que se fale sobre sociologia do direito. Vamos examinar um pouco do direito empresarial, lidando com títulos de crédito, para ser mais exato ainda, algo que, apesar de caindo muito em desuso, ainda está presente nas relações comerciais. O cheque. Vamos examinar como ele está no direito e mais ainda na sociologia do direito. Na tela. A lei do cheque descreve o cheque como pagável à vista. Você emite o cheque para aquela data. A mudança nas relações de mercado fez com que fosse interessante no Brasil ter o cheque para uma data futura, o chamado cheque pré-datado. O STJ decidiu, como você pode ver, que é dano moral apresentar de modo antecipado o cheque pré-datado. Mas você pode pensar, né, aluno? Mas essa decisão é contra a lei. Em primeiro lugar estão as transformações sociais. Olha uma outra decisão do STJ, para ver que de fato é jurisprudência. O cheque pós-datado emitido em garantia de dívida não se desnatura. Adianta um pouquinho comigo, né, aluno? A circunstância de haver sido aposto no cheque data futura, embora possua relevância na esfera penal, nos direitos civis e comerciais, traz como consequência prática ampliação real. Olha o cuidado aí, volta para mim. Olha o cuidado aí, né, aluno? Prática, real. O que interessa na jurisprudência do direito empresarial sobre o assunto é: funciona, sem gerar vítima, todos satisfeitos. Então por que ser contra? Quantos debates em relação à descriminalização de práticas lidam com isso? Funciona, não gera vítimas, movimenta a economia do mesmo modo. É um argumento muito importante para a sociologia do direito, pensar por esses termos, o que é o real, a despeito do que está na legislação. O que tem efeitos práticos, a despeito do que está na legislação. Agora vamos para uma área em que é mais fácil ver a conexão. Direito da criança e do adolescente, ou como algumas faculdades denominam, da infância e da juventude. Vamos examinar o que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos diz
de tão sociologicamente relevante? Na tela. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Olha, daí já diz tudo. É dever da família. Quem na unidade familiar? Quem naquele contexto específico? Pais, avós, representante legal? A comunidade é cúmplice. A sociedade em geral aparece depois da comunidade, porque a vizinhança, a comunidade escolar, aqueles atendidos por um mesmo contexto de assistentes sociais, envolve uma comunidade. E do poder público assegurar um leque amplo de direitos aí que terminam com a convivência familiar e comunitária. Olha como sempre a coletividade de que a criança faça parte será relevante para nós. Observe no artigo 5º abaixo, né, aluno? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O que vai definir cada prática dessas como tal? Olha para o artigo 6º. Os fins sociais aplicados na interpretação, as exigências do bem comum. Esses termos só fazem sentido quando vistos em um contexto da coletividade social, em um contexto comunitário. Veja o final como é interessante para nós. Considerando a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Volta para mim. Veja, né, aluno, nesse contexto, como eu tenho que observar. A criança poderia trabalhar em determinado ambiente. Ficar imaginando situações, não. Toda criança, todo adolescente concreto é um ser real, em formação. Então, o que puder formar para caminhos coletivos prejudiciais à pessoa e à coletividade não será adequado. Tenho que ver, considerando isso, alguém em formação, em desenvolvimento e o que prejudicaria essa formação, esse desenvolvimento, em termos comunitários e futuros. Na tela para mais polêmicas. Falar nisso é examinar, né, aluno, como se dá o debate nacional sobre a maioridade penal. Afinal, se é alguém em formação, em desenvolvimento, como se dá a discussão sobre em que idade iria para um presídio? Não olhe emocionalmente, né, aluno, para esse ou aquele delito. Vamos examinar com políticas públicas, legalidade, regularidade social. O direito à educação seria só educação básica? Seria até determinada idade futura? A exploração de trabalho e a exploração sexual. Que fatores, que informações, que atividades envolveriam antecipar o que é da vida adulta para alguém em formação? Isso não depende de minha opinião nem da sua, né, aluno? Mas de algo concreto examinado na regularidade social. De que modo o castigo familiar envolve de fato violência doméstica? Cuidado, alguns chamaram uma lei recente de lei da palmada para desmoralizar, mas a questão é o espancamento doméstico, como uma questão sociológica relevante. Por quê? Porque depende de uma regularidade no fenômeno punível moralmente. Deixar as crianças terem mais medo do que respeito e admiração por seus pais e representantes legais. Volta para mim. Então temos, nesse caso, que observar, para entender o direito da infância e da juventude, o direito empresarial, o direito tributário, entre vários outros campos, que eles correspondem a certas demandas de políticas públicas, de relações econômicas, do que é bem visto ou não nas relações de mercado. O mercado é uma abstração, mas quem compra e vende, não. Quem lucra, não. Aí são concretos, interessam sociologicamente. Vamos a um outro campo falar em mercado, vendo isso dentro do contexto do mercado de trabalho. Na tela. Lidando com o mercado de trabalho, nós vamos examinar no contexto do direito do trabalho, né, aluno? Aqui está o artigo 482, relevante para examinar demissão por justa causa. Não vamos vê-lo inteiro. Para isso, e com detalhes técnicos, conte com o curso de Direito do Trabalho dentro do nosso programa de estudos. Mas observe alguns aspectos daí que são muito importantes nesse momento. Embriaguez habitual ou em serviço, na linha F. Por que isso é muito importante? Porque, né, aluno?
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a embriaguez habitual é doença. Então, demitir alguém por estar doente é errado. Eu preciso oferecer a esse alguém tratamento. E se ele recusar, ele se responsabiliza pelas consequências. Aí sim. Mas, a princípio, teríamos esse impacto nas relações internacionais e na saúde pública. Outro aspecto interessante. Veja como está no texto da lei. Embriaguez habitual ou em serviço. Ora, o habitual, então, é na minha vida privada, não tem nada a ver com a empresa. O em serviço que importa. Logo, eu terei que tomar muito cuidado na interpretação desses termos. Desde 1943, a lei trabalhista não muda. A norma é que muda. Porque muda a sociedade, mudam as relações de mercado e mudam com isso os hábitos interpretados pela linha. Olha abaixo. Ato de indisciplina ou de subordinação. Você pode ver em outro momento, né, aluno, da consolidação das leis do trabalho, que eu posso discordar uma ordem imoral, uma ordem injusta. Ora, algo que vai contra toda a formação comunitária recebida é algo que eu posso desobedecer. Então, eu terei, dentro do direito do trabalho, normas que interferem na lei trabalhista. Normas que não vêm da lei trabalhista. Olha abaixo. A linha J. Ato lesivo da honra ou da boa fama. Se eu não puder entender o que é do contexto comunitário, isso não vai fazer o menor sentido. Não tem como ter uma lei da boa fama, uma lei da honra. Olha abaixo. A linha L. A linha L é maravilhosa para nós. Prática constante de jogos de azar. Ué, isso é praticar um crime, né, teu aluno? Mas em 1943, cassinos eram permitidos por lei. Então isso foi reinterpretado para os dias de hoje. É jogar qualquer coisa. É você ser atendido numa loja e o vendedor está com um jogo no celular dele. Aquilo está dentro dessa linha L. Porque a ideia de jogo de azar não está apenas nos limites criminais. É reinterpretada nas nossas relações humanas no dia a dia. Volta para mim. Então, né, aluno, vamos entender sempre que no direito do trabalho isso é fundamental. Costumes são fonte do direito. Isso está escrito na própria lei trabalhista. Vamos ver o artigo 8º? Na tela. As autoridades administrativas e as do seu trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, e ainda por usos e costumes, pelo direito comparado, prevalecendo o interesse público. O que é que isso quer dizer? O que for mais relevante para toda a categoria profissional importa mais. O que é bem aceito internacionalmente será considerado. Usos e costumes daquela profissão serão levados a sério. Volta para mim. Então, né, aluno, dentro desse campo do direito do trabalho, é algo escrito até na norma trabalhista. Nós vamos ver isso podendo ser interpretado na parte geral do Código Penal, na Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro. Mas está se construindo um sistema normativo de proteção à mulher contra excessos de violência contra a mulher muito interessante. Vamos verificar o peso disso com duas normas agora, na tela. Veja como começa no artigo 8, no segundo, né, aluno, a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Toda mulher. Bom, se tem toda mulher, você presume. Não preciso dizer mais nada. Mas a discriminação no dia a dia de nossa sociedade é tão intensa que ainda exemplificam, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, para ficar bem claro que são todas mesmo. Veja um outro aspecto interessante. O parágrafo 2º do artigo 3º. Cabe à família, à sociedade e ao poder público, a família, a sociedade e ao poder público, criar condições necessárias. Eu posso procurar omissões muito além de quem agrediu, na cumplicidade de outros ao redor. Veja numa outra lei, a Lei 13.104, a Lei do Feminicídio. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Volta para mim.
Você pode pensar, né, aluno, mas já tem a lesão corporal, já tem o homicídio. Não precisa da Lei Maria da Penha, nem do feminicídio. É diferente, né, aluno? Quando eu tenho uma lei específica para um certo grupo da sociedade, eu terei delegacias especializadas, atendimento especializado, competência na magistratura específica. Eu crio todo um leque de poderes no poder público, de serviços para atender melhor. Um outro aspecto importante para a sociologia é que o Estatuto do Idoso, leis voltadas à proteção à mulher, leis voltadas à pessoa com deficiência, quando são categorias assim específicas, trazem a possibilidade da punibilidade de abranger estatísticas. Olha como é algo sociologicamente interessante para a sociologia do crime. Se eu tinha uma lei que dizia lesão corporal apenas, eu não teria como definir com facilidade quantos por cento dos idosos são agredidos, quantos por cento dos agredidos são mulheres, quantas das mulheres agredidas são por seus parceiros. Agora eu posso, por haver essa legislação específica. Assim, o poder público pode se planejar melhor para cuidar do que é particular de cada grupo. Por falar nisso, vamos lidar agora com racismo e com idosos. Na tela. Serão punidos, na forma desta lei, Lei 7.716, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito. Olha, preconceito bastava, não é, né, aluno? Mas não. Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Para ficar bem claro que se alguém disser raça humana, todo mundo junto, tem cor também. Ah, mas tem a mesma cor. Grupos culturais distintos. Mas eu não estou discriminando por origem, todo mundo nasceu no mesmo lugar. Pode ter crenças diferentes. O exemplificar, apesar de ter todos, faz com que evite que alguém procure exceções. Veja no Estatuto do Idoso, né, aluno? O artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais da pessoa humana. Ele terá direito a todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social. Eu não posso negar acesso do idoso a nada, a nenhum serviço, se daquilo puder vir algum tipo de aprimoramento pessoal para ele. É obrigação de quem garantir isso? Praticamente de todos. Olha abaixo. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar o idoso com absoluta prioridade tudo que possa resultar, olha como está o final do que aí está, a convivência familiar e comunitária. Percebe, né, aluno, um padrão? Nós exemplificamos em leis para evitar qualquer forma de exceção que discrimine e nós generalizamos para aumentar quem é responsável. São dois critérios que só podem fazer sentido no cotidiano tendo junto à legislação um olhar sociológico. Volta para mim. Vamos examinar agora isso numa lei que traz todo um novo sistema para o direito. Ela abrange dois parâmetros normativos: a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem que ser vistos juntos. Mas, para efeitos didáticos, vamos trabalhar só com o Estatuto nesse momento. Na tela. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também pode aparecer, né, aluno, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Tem esses dois nomes. No artigo 2º, ele diz: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Olha que interessante. O qual, em interação com uma ou mais barreiras, então não é por ter só deficiência, é ter a deficiência com barreiras. Considerando, olha o parágrafo 1º, impedimentos nas funções e estruturas do corpo, a deficiência com impedimento de longo prazo daquelas naturezas, mas com fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividades, restrição de participação. Restrição de participação só pode vir de uma coisa: outras pessoas. Artigo 3º. Consideram-se barreiras qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite a participação social da pessoa. Olha a linha E, né, aluno? Barreiras atitudinais.
atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Volta para mim. Assim, nesse aluno, nós temos a compreensão de que entender o que é deficiência, entender o que são limitações físicas, sensoriais, mentais, intelectuais, nos termos jurídicos, depende de barreiras também criadas, dizem por vezes principalmente criadas pelas pessoas ao redor. Sem entender isso, eu não entenderei o contexto dessa pessoa. Agora vamos examinar carreiras jurídicas sociologicamente, de modo bem breve, na tela. Teremos aspectos da advocacia, da Defensoria Pública, para observar, do Ministério Público, para observar. Vamos começar. Pensando na advocacia, eu preciso conhecer minha clientela como advogado privado. Eu preciso saber em que relações de mercado estou. Estar me especializando talvez numa área para trabalhar com escritório em um certo lugar pode ser um prejuízo, se eu não conheço a dinâmica daquele contexto. Do mesmo modo, o defensor público precisa conhecer seu público-alvo para poder desempenhar bem suas funções. Nas demais profissões, nós temos um cuidado especial quanto a isso. Quem é seu público-alvo? A quem você se destina? E você pode pensar, né, aluno? Professor Sérgio, você inclui estudantes de direito além de carreira. Estudante não é carreira. Estudante é carreira que você passa a vida inteira se dedicando, né, aluno? Então tem que estar na lista também. E digo mais, no seu estágio você atende pessoas, mais cedo ou mais tarde. Precisa conhecê-las na regularidade da coletividade a que pertencem. Vamos ver isso dentro de algumas leis agora, pertinentes a algumas dessas carreiras. Veja como isso está no Estatuto da OAB. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogado, magistrado e membros do Ministério Público. Um dos maiores problemas que quem lida com prerrogativas de advogados na OAB é esse. Como defender essa ausência de hierarquia e subordinação? Olha no Código de Ética e Disciplina da OAB, né, aluno? Seu artigo 2º.